Olá, graça e paz. Vergonha e culpa é o nosso tema de hoje. Leremos Gênesis 3, 7 e 8. 6 e 7, desculpa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse texto é muito bom para a gente falar sobre as consequências do pecado. Duas foram as consequências imediatas da queda, que produziram nos dois. Ao desobedecer a Deus, os seus olhos se abriram como consequência. Mas não são os olhos físicos, mas os olhos da consciência. Eles verificaram a sua nudez e tiveram vergonha e se sentiram culpados. As duas coisas aconteceram. Eles viram a tolice de desobedecer a Deus, de se rebelar contra Deus e perceberam a nudez física que antes eles não ligavam para ela, não os incomodava. Agora havia um sentimento de culpa diante de Deus. Primeiramente, eles acharam que ao cobrir-se com as folhas da figueira, eles resolveriam o seu problema. Que ingenuidade, não? Acharam que pondo, pronto, resolvia o problema da nudez. E o segundo, eles simplesmente jogaram a culpa um no outro. Primeiro, quando Deus perguntou a Adão por que ele fez aquilo, ele falou: a mulher que tu me deste. Olha, até Deus entrou nessa, culpou a mulher, mas culpou Deus, que deu aquela mulher para ele. E quando perguntando para Eva, ela acusou a serpente. Vergonha e culpa são algo bem atuais, não é? Parece conosco, não parece? É incrível como hoje a gente faz muito isso de culpar os outros por aquilo que seria consequência dos nossos pecados, das nossas dificuldades, Nós podemos nos tornar especialistas em arranjar desculpas, sobre os nossos erros, sobre a nossa vergonha, sentimentos de vergonha e de culpa que vem em nós. Deus deseja que nós assumamos a nossa responsabilidade. Ele soprou em nós o seu Espírito e Ele é um Deus responsável, e Ele deseja que nós também sejamos, que nós assumamos a nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Eu procurei um versículo para completar tudo isso. Não sei se eu encontrei realmente, mas eu busquei em Romanos 5, quando deixa eu ver aqui, quando a questão de Adão e Cristo, que já falamos sobre isso, e no versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós temos que saber que nós somos tão pecadores como Adão e Eva, e que nós fazemos o mesmo movimento que eles fizeram. Mas,
diante disso tudo, o versículo 15, no final dele, diz assim: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqueles que andam com Jesus, aqueles que têm o Espírito Santo nele, abunda a graça de Jesus, abunda, então, é grande a presença do Senhor e pode nos fazer responsáveis. E com isso vai nos modificando, vai modificando o nosso caráter e nós vamos nos santificando. É esse o processo de santificação. Primeiro você reconhecer-se pecador e reconhecer que você precisa do Espírito Santo, precisa de Deus para ser transformado e precisa estar na presença de Deus constantemente para que Ele faça a obra em você. Não é você, você não é autossuficiente, né? Não somos autossuficientes, mas é Deus que nos transforma. É com o seu Espírito em nós, é nos enchendo do Espírito, é que nós vamos ser transformados. Vamos orar? Senhor, é horrível nos sentirmos culpados, não queremos isso para nós. Nos sentimos com vergonha por não fazer a coisa correta, não responder corretamente, não assumir a nossa responsabilidade. Há uma diferença grande, eu aprendi sobre culpa e responsabilidade, né? A culpa vem por causa do remorso, né? Mas a responsabilidade vem pelo arrependimento. É diferente. E eu quero, Senhor, te pedir que nos ensine a nos arrependermos verdadeiramente e abandonarmos aquela situação, aquele movimento, igual a Adão e Eva. Esse movimento não convém para nós, novas criaturas em Cristo Jesus. E eu lhe peço, por mim e por todos os meus amigos e familiares, que nós aprendamos a sermos responsáveis e a fugirmos, né, da vergonha e da culpa, assumirmos a responsabilidade quando errarmos, quando pecarmos. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém.